Olá pessoal, vamos recomeçar aqui nossa live porque nós tivemos um probleminha aí técnico, acabou nossa bateria e aí acabou caindo a live. Vamos lá. Estávamos bem no começo, então vou explicar para vocês novamente, né? Enquanto o pessoal vai entrando aí também já aproveita, pessoal que não tinha visto antes, né? Já aproveita para pegar a informação aqui já de início. Vou repetir para vocês o que acontece. Chega virada de mês, o pessoal entra em contato comigo para perguntar qual é a frequência numérica que vai reger aquele mês, né, vigente. E hoje, no dia 1º de agosto, nós estaremos entrando, né, numa nova frequência numérica. Então, qual é a frequência numérica que rege aí cada mês quando, né, ele se inicia? Então, agosto, como é que funciona? É o mês 8. E aí, a gente vai estar sob influência do mês 8? É assim que a gente calcula, né, para saber? Então, não é bem assim. 8 é uma frequência forte para o mês de agosto, né? Porque ela se refere a esse mês. Mas, quando a gente vai calcular um mês universal, a gente tem que somar o mês mais o ano. Assim como quando a gente calcula aí a frequência de um dia, a gente calcula o dia mais o mês mais o ano. Então, se estamos tratando do mês 8, né? Agosto, além do número 8, que é a referência para o mês de agosto, nós também devemos somar o número que se refere ao mês mais o ano. Então, 8 mais o ano universal, que é 2023, certo? Que vai dar 2031. Então, se a gente somar 2031, os números entre si, para chegar a um algarismo só, nós teremos a frequência 6, ok? Então, estaremos sob influência do número 8, que se refere ao mês, e também sob a frequência do número 6, que é a frequência universal para o mês de agosto, tá joia? Então, como eu estava dizendo, em relação ao mês que está sob influência da frequência numérica 8, nós temos que nos preocupar muito com lei do karma, porque você colhe exatamente aquilo que você plantar sob essa frequência, né? Então não adianta acreditar na sorte, né? Esperar um milagre acontecer, porque sob o 8 você vai colher exatamente aquilo que você planta. Então, se você se dedicou, se você foi determinado, se você trabalhou, demonstrou esforço construtivo, é isso que o universo vai retornar para você. Agora, se você negligenciou as suas tarefas, se você agiu com preguiça, se você foi injusto, também é isso que o universo vai retornar para você, porque na verdade o universo não te dá aquilo que você quer, e sim aquilo que você vibra, né? Então, se a gente está falando de mês 8, influência do número 8, a gente está falando de lei do karma, lei do retorno. Aquilo que você entrega é exatamente aquilo que você recebe, ok? E por ser uma frequência kármica, né, o 8, ele também pode trazer aí alguns resgates do passado, coisas que você já fez antes, né, que você acabou, de repente, tirando alguma vantagem indevida para si e você vai responder por isso sob a frequência do 8, ok? Então, primeiramente, essa questão da justiça, né, da honestidade, a lei do retorno. Então, temos isso sob influência aí dessa frequência 8. Um número que também fala de trabalho, competência, eficiência. Esse é um momento para você progredir profissionalmente, tem que estar com foco nisso, né? De repente, cobrar aquela promoção que você acredita ter direito, né? Ganhar dinheiro, né? Se esforçando ao máximo no trabalho. Então, uma vibração material bem importante, né? Então, ela faz prosperar. O 8, ele é o número da prosperidade, do poder, da autoridade. Só que, como eu já disse, ele está vinculado a essa questão do merecimento, tá? Então, se você merece realmente uma promoção profissional, né, ela pode acontecer agora, se você estiver seguro da sua eficiência, da sua competência, né, e quiser exigir a respeito disso, esse é o momento, tá? Então, entrando no mês 8, vibração, no mês de agosto, né? Vibração do número 8, e esse é o momento de você crescer profissionalmente, mas você precisa demonstrar esforço construtivo,
certo? Tem que ser determinado, não pode ser preguiçoso, não pode, né, protelar, porque eu mereço, mas eu já tô cansado, eu já fiz muito, ninguém reconhece. Se você ficar nessa vibração aí, esquece que você não vai ter nada mesmo, tá? Não vai conquistar nada. Então o 8 ele fala de determinação, vai lá e demonstra a sua competência, a sua eficiência, e se você quer pleitear alguma coisa que você acredita que você mereça, demonstre os seus resultados, expresse os seus resultados, tá? Um ótimo mês para você dar forma às suas ideias. Então ele vai materializar tudo aquilo que você já tem idealizado, que você já tem pensado, criado anteriormente. Tá? Então esse é um momento para você dar forma às suas ideias, aos seus ideais. Só que para isso, lógico, né, precisa trabalhar. Não vai acontecer como um milagre. Não, você tem que pôr, né, as mãos na massa aí, para que as coisas aconteçam, só que ele vai abrir caminhos para que essas coisas aconteçam. Então é um ótimo momento para você realizar aquilo que você sonha, né? Aquilo pelo qual você tem se dedicado, né? Atingir metas, objetivos, materializar pela ação. Então sempre que a gente falar de mês de agosto, né? Vibração do número 8, e o 8 fala disso. Trabalho, justiça, lei do karma, né, e prosperidade. Só que tudo de acordo com aquilo que a gente entrega. Não adianta querer exigir milagres, tá? Tudo vai depender daquilo que você plantou para colher agora. Então esse é o momento em que você recebe tudo aquilo que você merece, desde que você mereça, lógico. O que mais? Aí, como eu falei, automaticamente agosto está relacionado com a influência do número 8. Mas essa não é a mais forte, tá? Não é a mais intensa que vai vibrar. Estaremos sob influência do 8, mas para quem está chegando agora, a Cíntia, seja bem-vinda, né? O pessoal que entrou aí, além do número 8, que é correspondente ao mês de agosto, nós também estamos sob influência do número 6. Por quê? Para quem chegou agora, vou explicar rapidinho de novo. Para a gente saber a frequência do número, né, que vai reger o nosso mês universal, a gente tem que somar o número do mês mais o ano. Então 8 mais 2023 vai dar 2031, e aí se a gente somar esses números entre si para chegar a um algarismo só, nós teremos o 6. Então olha só, gente, vai ser um pouco contraditório esse mês. A gente vai ter que estabelecer um ponto de equilíbrio entre as questões de trabalho, principalmente, né, por causa do 8. Então focado ali, ó, no meu progresso, na minha, como posso dizer, na minha autoridade, né? A autoridade que se faz com base na minha competência, né? No meu conhecimento. Então tudo aquilo que eu materializo, aquilo que eu realizo, né? Com base naquilo que eu aprendi, onde eu sou autoridade, né? Em determinado assunto, tema, enfim. Tá? Então eu tenho que ter um olhar focado nessa prosperidade, nessa posição de autoridade, né, no meu trabalho ali, nas minhas finanças. Eu tenho que organizar muito bem a minha vida financeira. Eu tenho essa possibilidade de ganhar dinheiro, né? As portas se abrem para as questões materiais, mas ao mesmo tempo eu tenho uma frequência do número 6, que é uma vibração totalmente emocional. Então olha só, com o 8 eu ajo com a razão, com o 6 eu tenho que agir com o coração. Então olha só a importância da gente saber dosar, equilibrar, ter discernimento. Discernimento é uma palavra que descreve o 8, né? Ter o discernimento para entender em que momento eu devo praticar, né, esses conceitos do 8, que está relacionado com a razão, e em que momento eu devo aplicar os conceitos do 6, que está ligado com os sentimentos, com a emoção, com a habilidade de se colocar no lugar do outro, né, e demonstrar o seu lado mais sensível. Então vai ser difícil esse mês, né? Porque você pode, se você não souber interpretar ali o exato momento de você agir com a emoção ou com a razão, você vai ter prejuízo. Então, sempre que se tratar do lado, né, de conquistas, né, da questão material, você vai ter que agir com a razão. Só que olha só, se você está num ambiente de trabalho, você tem que realizar, você tem que ser às vezes até um pouco mais frio, né, para atingir objetivos, metas, né, para dar conta ali de alcançar, né, os objetivos que vocês têm. Agora, se vocês forem muito duros e não considerar esse lado do 6, né, que é a sensibilidade para com o outro, você também pode ter prejuízos, perder grandes oportunidades.
Então, no tratamento, né, humano, né, quando a gente fala dos nossos relacionamentos, mesmo que seja no setor profissional, eu tenho que agir com empatia, com sensibilidade, tá? Então, às vezes a gente tá lá, né, focado num objetivo organizacional, né, relacionado com o trabalho, com a empresa, só que eu tenho que entender as limitações do outro, o momento que ele está vivenciando naquele instante, né? Se de repente ele não tá legal para alcançar toda a minha expectativa, enfim, eu tenho que me colocar no lugar do outro para entender quais são os seus limites, também quais são os seus potenciais, né? O que as minhas palavras e as minhas atitudes causam na vida desse meu semelhante, tá? Então, vai ser um mês bem exigente. Bia, seja bem-vinda. Tá? Então, ó, razão e emoção oscilando o tempo todo. E eu tenho que ter esse discernimento para saber qual é o momento de agir com um ou com o outro. Em se tratando ainda do 6, né, que é a vibração universal para esse mês. Tenho que cuidar mais da minha casa. Tá? Olha só, gente, olha que loucura, né? 8 do mês de agosto, foco no trabalho. E aí o 6, que é a vibração universal, pedindo: não deixa de cuidar da sua família, da sua casa. Né? Por mais que você esteja lá envolvido com as suas questões de trabalho, reserva um tempinho do seu dia para se dedicar à sua família, para se dedicar à sua casa. Torna aquele ambiente um ambiente mais agradável, mais harmonioso, colabora com isso, contribua para isso. Veja como é que você pode contribuir para que as pessoas vivam em paz dentro desse ambiente, principalmente o seu ambiente imediato. Tá? Então, como você pode colaborar para que as pessoas se sintam mais amadas, acolhidas dentro do seu lar? Tá? Como é que essa casa pode ficar, né, às vezes mais organizada, mais cuidada, para que as pessoas se sintam ali bem recebidas, né, para tornar esse ambiente mais receptivo, mais agradável, promover a união, a harmonia entre as pessoas ali dentro daquele ambiente. Como é que eu posso cuidar de tudo isso? Né? Então, mesmo que você acredite que as pessoas estão se virando de forma independente, né, estão indo bem, tá tudo certo, neste mês de agosto, tire um tempinho para realmente se aproximar, principalmente das pessoas que convivem com você dentro da sua casa, perguntar o que elas precisam, né, se tá tudo bem com elas, porque às vezes na correria do dia a dia, a gente não para perguntar, né, como é que você tá, como é que foi o seu dia hoje? E essa energia do 6 para o mês de agosto vai exigir que a gente faça isso sob o risco de acabar tendo alguns prejuízos aí nas nossas relações afetivas, tá joia? Então é isso, gente, nós precisamos neste mês de agosto conciliar trabalho e lar, tá? Cuidar das pessoas, cuidar dos nossos objetivos profissionais e cuidar das pessoas que estão ao nosso redor, porque não adianta eu ir lá e fazer um monte de conquista material e crescer e tal, e me distanciar cada vez mais, né, do meu cônjuge, do meu filho, dos meus pais, e aí o tempo vai passando e a gente vai acabar percebendo futuramente que perdeu grandes oportunidades, né, de estar junto, de dizer o que sente, né, de perceber que o outro estava precisando de nós por algum motivo, dele, né? Então, se a gente fala de 6, esse é um momento para você se doar um pouco mais, de você sair, né, da sua individualidade, da sua loucura do dia a dia, né, das suas próprias necessidades e desenvolver um pouco mais de empatia para com o outro, né? Sair aqui do seu ponto de vista, se colocar no lugar das pessoas que você ama, né? Tentar sentir o que elas, qual é a carência que elas estão sentindo nesse momento, perceber onde você pode colaborar, sem ficar esperando, né, em troca. O 6, ele é uma vibração que ele não é muito de amor incondicional, porque existem muitas expectativas, né? Eu tô te apoiando nesse momento, mas a hora que eu, como se você estivesse fazendo um pezinho de meia, né? Na hora que eu precisar, você também tem que me acolher. Então esquece isso um pouquinho, porque o 6 influencia dessa maneira, né? Um pouco, mas tenta se doar, ver onde você pode ajudar, né? Até caiu a primeira live e eu tava, né, dizendo, às vezes você não pode estar presente
Mas você pode fazer uma ligação para perguntar se a pessoa tá bem, né? Você pode fazer uma chamada de vídeo, né, para você se conectar com as pessoas que você ama. Se de repente você não pode estar ali cuidando num caso de doença, né, de uma dificuldade aí em relação à saúde, mas você tá trabalhando tanto, você tá lá, né, às vezes num setor indo super bem, profissional, o que você pode fazer? Colaborar com aquela pessoa de alguma forma, de repente com outros tipos de recursos, mas demonstra que você se preocupa, demonstra que você vai colaborar de alguma forma com ela para que ela se sinta importante, tá? Então, quando a gente fala de 6, responsabilidade afetiva, certo? Ou então você não precisa contribuir com nada, não precisa colaborar, né, com nada. Às vezes um colinho, né, um aconselhamento, uma escuta, né? Você não precisa dar opinião, você não precisa dizer o que as pessoas precisam fazer, porque às vezes a gente não sabe nem o que fazer da nossa própria angústia, né, dos nossos próprios conflitos, mas você pode escutar. Você pode se colocar ali à disposição para que aquela pessoa desabafe. Então, no caso do 6, né, esse é o conceito. Vocês precisam se dedicar ao outro de forma sensível, sem ficar exigindo, né, a mesma coisa. Ah, não vou fazer porque quando eu precisei a pessoa não estava. Nesse não é o momento, esse é um momento mais de doação, tá? De altruísmo. Então, sensibilidade, responsabilidade afetiva, principalmente com as pessoas que estão mais próximas. Tá tudo certo? Tá tudo em harmonia? Tá tudo perfeito dentro da sua casa? Aí você expande, né? Então, na minha comunidade, como é que eu posso colaborar? Mas é aquilo que eu sempre falo, começa pela tua casa. Não dá para salvar o mundo se você não consegue harmonizar nem sequer o seu ambiente interno, né? A sua própria casa, o seu próprio lar. Então, torne esse ambiente mais agradável, mais receptivo. Cuide não só das suas coisas, mas também das coisas das pessoas que convivem com você. Veja como você pode agradá-las, né? Como é que você pode fazer alguma coisa para que elas se sintam felizes e se sintam importantes para você. Tá joia? Então, nesse mês de agosto, é essencial que a gente desenvolva essa consciência de opostos, seja no nosso ambiente familiar, seja no nosso ambiente de trabalho. Então, claro que no momento de agir com a razão, de agir com um pouco mais de frieza para a gente atingir resultados é importante, mas sempre considerando nas relações humanas, né, agindo, na verdade, de forma mais sensível, tá? Eu não posso, em função de um objetivo, passar por cima dos sentimentos das pessoas, das carências, das deficiências, das necessidades que elas vivenciam no momento, tá? Então vai ser meio complicado, né? Duas frequências meio que opostas, uma racional e outra emocional, e a gente vai ter que ponderar, vai ter que achar um contraponto, né? Estabelecer um equilíbrio e agir com muito discernimento para que a gente possa entender qual é o momento de agir com a razão do 8, referente ao mês de agosto, ou com a emoção, com o sentimento, com a sensibilidade do 6, que é a frequência universal do mês, tá joia? Gente, ficou alguma dúvida aí? Se tiverem perguntas, podem fazer, tá? Tô olhando aqui, mas vocês estão muito quietinhas hoje. Então é isso, gente. Eu estou falando porque o pessoal me pede, né? Às vezes me pergunta no privado, eu não tenho como responder para todo mundo. Né? Ah, você não vai postar nada a respeito da entrada do mês de agosto? E às vezes não dá tempo, gente. É muita correria no meu dia, né? Ainda mais de terça-feira é dia de numeroterapia. Então a gente faz sessões terapêuticas com base nos números do mapa natal o dia todo, né? Terça e quinta. Então, fora os mapas, as mentorias, né, Rosane? Tô te devendo. Vou cuidar da nossa mentoria já, ainda hoje, né? Se der tempinho ainda depois do atendimento, ainda vou adiantar essa mentoria. Tem um monte de coisas aí acontecendo, né? A numerologia, graças a Deus, tem se expandido muito. As pessoas estão conhecendo cada vez mais, né, a importância dessa ferramenta de autoconhecimento. Não tem como fugir, né, dessa verdade que a influência da energia numérica tem sobre a nossa vida. Então a gente dá uns pulos, né? Faz uma corrida todo dia para poder atender as perguntas, né? Fazer os vídeos para as redes sociais,
fazer todo o trabalho que a gente tem aí de mapas, de mentoria, de terapia, né? Então eu vou tentando atender aos poucos. Joia, pessoal? Então é isso. Mês de agosto, 2 influências do mês 8 do número 8 e do número 6, tá? Então, uma é racional, voltada para o trabalho e é karma, né? Lei do karma. E a outra é um número emocional, que sugere aí acolhimento, sensibilidade e responsabilidade afetiva. Então, ajude no que você puder ajudar, né? Sempre ali ponderando, equilibrando entre os meus objetivos materiais e também estabelecendo aí uma harmonia para as minhas relações humanas. Tenho que conciliar esses dois para que as coisas fluam mais facilmente, tá joia? Então é isso aí, gente. Uma ótima noite para vocês. Tenham um excelente mês de agosto e eu vou correr aqui para a próxima sessão. Beijo, tchau, tchau.